Para todo sempre adoramos o nome de Jesus Cristo, o nosso único Deus. Olá, amados, tudo bem? Na aula anterior nós estávamos falando em Oséias, paramos nesse ponto, né? Um texto que está escrito em Oséias, no capítulo 4, versículo 6, versículo 9 e versículo 14, que fala sobre a falta de conhecimento gera destruição. O rebanho é reflexo do pastor. Então estávamos falando sobre esse texto, e nesse texto está dizendo que o meu povo está sendo destruído. Veja bem, o que destrói o crente, o que destrói o povo de Deus, não é Satanás. Ele pode até ser usado para isso, mas é a falta de conhecimento. Porque lhe falta conhecimento. O povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Olha que Deus está falando para aqueles que são ministros. Tem ministros que não conhecem a palavra. Aí Deus continua falando nesse texto. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Que severa advertência, amados. Os nossos filhos padecem porque nós não conhecemos a palavra. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento e lhe darei o pago das suas obras. Não adianta reclamar do obreiro, não adianta reclamar da congregação. Eles são reflexo do pastor. Não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque os homens mesmos se retiram com as meretrizes e com as prostitutas cultuais, sacrificam, pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Ah, queridos, que terrível. Agora estaremos ministrando na aula de número 9, palavra poderosa, né? Então nós finalizamos a aula número 8 e fizemos algum comentário, e agora entramos na aula 9, em que o tema é o Criador e a sua criação, e a abordagem continua sendo a mesma, né? A Bíblia Sagrada, e trazendo o valor, a utilidade, a importância do conhecimento da palavra de Deus, né? Louvamos sempre o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, porque Ele é a palavra viva, né? Fazendo essas considerações sobre a palavra de Deus. Continuando, então, trazendo aí algumas advertências sobre a falta de conhecimento da palavra de Deus. Rejeição, ignorância, juízo. Em Amós capítulo 8, versículo 11 a 13, haverá fome e sede da palavra, o que é mais terrível do que o alimento físico. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. O próprio Deus enviará essa fome. Não de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Amados, os homens no planeta hoje estão saturados da palavra, não quer saber da palavra. Andarão de mar a mar, vai chegar esse dia, e de norte até ao oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor e não a acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede, sede da palavra. Vai ter um dia, hoje pode ser que você não queira saber da palavra, mas tem um dia que você vai procurar e não vai encontrar. Zacarias capítulo 11, versículo 8 e 9, aos que abandonam e resistem à palavra de Deus, dei cabo de 3 pastores, dos 3 pastores, no mês. Então perdi a paciência com as ovelhas e também elas estavam cansadas de mim. Amados, tem gente que não quer Deus, quer tudo menos Deus. Estão cansados, não querem ouvir mais. Aí a advertência vem. Então disse eu, não vos apacentarei. O que quer morrer, morra. O que quer ser destruído, seja. E os que restarem, coma cada um a carne do seu próximo. Canibalismo, exatamente. Mateus capítulo 15, versículo 12 a 14. Efeito da palavra de Deus aos religiosos. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus
ouvindo a tua palavra, se escandalizam? É o que acontece muitas vezes hoje também. Tem pessoas que ouvem a palavra e ficam escandalizadas. Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Terrível, né? Deixai-o. São cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no buraco. Amados, hoje existem governos, parlamentos que proíbem a pregação do evangelho, proíbem a divulgação da palavra de Deus. Mateus capítulo 22, versículo 29. Por que nós erramos? Respondeu-lhe Jesus: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. É por isso que as pessoas erram, porque não conhecem nem a palavra de Deus e tampouco o poder de Deus. Marcos capítulo 8, versículo 38. Não devemos nos envergonhar de Jesus e da sua palavra. Ele diz nesse texto: porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai e com seus santos anjos. Amados, você pode rejeitar a palavra hoje, você pode não querer saber, mas haverá o dia que não haverá mais condição de arrependimento. Marcos capítulo 12, versículo 10. Ainda não leste essas escrituras? Ainda não lestes essa escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Então, os religiosos rejeitam Jesus Cristo, vivo, verdadeiro. Todas as religiões rejeitam. Ele, sim, é a verdadeira pedra angular. Lucas capítulo 16, versículo 31. Há pessoas que não dão crédito à palavra, mesmo diante de milagres. Ainda que ressuscite morto, mesmo assim não crê. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, que Moisés é a palavra, os profetas do Senhor que estão aqui na terra, né? Tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, Abraão estava falando para aquele rico que queria voltar, queria ser missionário, né? Pregar para os seus irmãos. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 e 2. Crianças tomam leite. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber. Não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis. Por quê? Ainda sois crianças, ainda sois carnais. Tem gente que não entende a palavra de Deus, e o pior é que não quer entender, não busca meios para entender. Gálatas capítulo 4, versículo 1. Crianças de bigode, meninos na palavra de Deus. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele Senhor de tudo. Então não adianta você falar: eu sou crente, eu tenho Jesus. Mas se não conhece a palavra, é criança, continua sendo escravo. Ainda que seja herdeiro, é escravo. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 e 4, nós temos aí as contradições. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo a piedade, essa pessoa é o quê? Diz o texto: é enfatuado, é orgulhoso, nada entende, não entende nada, mas tem mania por questões e contendas de palavra, de que nasce inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas. Tem pessoas que querem questionar: ah, não, a Bíblia foi escrita por homens. Ah, não, na minha igreja também tem. Ah, não. Quer dizer, começa a apresentar um monte de justificativa. Tudo pessoas vaidosas. 1 João 2, versículo 4 e 5, dizer e conhecer a palavra são diferentes. Aquele que diz: eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido
aperfeiçoado o amor de Deus. Então tem gente que fala que conhece a palavra, conhece Deus, mas não guarda, não vive. Então é mentiroso. Nisso sabemos que estamos nele, quando conhecemos a palavra. Segunda Epístola de João, versículo 7 até o versículo 11, há muitos que deturpam a palavra de Deus, modifica, dá outro entendimento. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Os testemunhas de Jeová, por exemplo, eles não confessam Jesus Cristo vindo em carne como único Senhor e Salvador, mas conhece bem a palavra, mas não vive, não confessa, recusa o Senhor. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Amados, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Se alguém vem contrariar a palavra, o texto da palavra, não permanece na palavra, essa pessoa não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem o Pai como filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhes deis boas-vindas. Amados, nem convide para entrar na sua casa, porque senão você peca junto. A maldição está junto com você. Porquanto aquele, veja, o texto continua dizendo, aquele que lhe dá boas-vindas e faz-se cumpre das suas más obras. Puxa! Então não adianta falar assim, não, eu sou uma pessoa educada, eu tenho que tratar bem todo mundo, eu tenho que receber. Escuta, quem rejeita Jesus Cristo é inimigo. Não tem que tratar bem em nada. Quando eu falo não tem que tratar bem, é receber, dar boas-vindas, cumprimentar, queira a distância, afaste-se dessas pessoas. Essas pessoas são inimigas declaradas de Deus. Então não queira achar que você vai mudar a vida dessa pessoa, porque ela mesma já tomou uma posição e falou, não quero, eu rejeito, eu renego. Amados, em João diz que até a roupa que eles vestem está contaminada pela carne. Queridos, Deus abençoe. O Evangelho é uma proposta de vida para transferirmos a vida de Deus para as pessoas. A vida que nós temos recebido de Deus. Então, não menospreze aquilo que é santo. Não menospreze aquilo que é precioso. Não menospreze aquilo que é sagrado. Valorize. Em nome de Jesus. Deus abençoe e até a próxima. Amém.